Olá pessoal, aqui é o professor Bochecha, Carlos Henrique, espero que vocês estejam bem. Vamos agora fazer algumas questões de análise de gráficos. Então, a primeira questão aqui nós temos um gráfico que relaciona a velocidade em função do tempo. Então vamos lá. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação, representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? O que a gente precisa destacar aqui? O veículo permaneceu imóvel. Isso significa que a velocidade dele é zero. Então, gente, onde aqui o gráfico representa velocidade zero? Então, se no eixo vertical nós temos a velocidade e no eixo horizontal o tempo, se eu pegar qualquer ponto sobre o eixo horizontal, significa que a velocidade é zero. Se eu pegar qualquer ponto sobre o eixo vertical, significa que o tempo é zero. Como eu estou em busca da velocidade igual a zero, eu tenho que considerar sobre o eixo horizontal. Então, isso acontece aqui, olha, no intervalo que vai de 6 a 8, ou seja, ele fica parado durante 2 minutos. É só isso, galera. Agora, gente, nós vamos para uma questão super interessante também do Enem. E essa questão muitos alunos erraram por um pequeno detalhe, tá? Vou comentar isso com vocês. Dois reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período pode ser visualizada na figura. Então, nós temos aqui quantidade de água armazenada, volume em litros. Aí ele coloca aqui um gráfico de segmentos com as circunferências que representa o volume de água no reservatório A. E o gráfico de segmentos que tem um triângulo é do reservatório B. Ele fala o seguinte: o número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é. Então, qual foi o pequeno detalhe que os alunos dançaram nessa questão? Ele colocou os dois gráficos numa mesma malha, só que com escalas diferentes. Então, se vocês olharem aqui do lado esquerdo, nós temos o reservatório A está numa escala e o reservatório B do lado direito aqui está numa outra escala. Então, onde vocês observam aqui pontos de interseção desses gráficos, isso aí é apenas uma ilusão, porque as escalas são diferentes. Por exemplo, se eu considerar esse pontinho aqui, olha, então se eu pegar esse ponto aqui, ó, significa que no reservatório A tem 60 mil e no reservatório B tem 30 mil. Então, eles não têm o mesmo volume. Então, você olha para cá, parece que eles têm o mesmo volume, mas não tem. Por quê? As escalas são diferentes. Ah, mas professor, como que eu percebo isso? É só olhar aqui. Nós estamos numa mesma malha quadriculada. Só que quando a gente olha aqui, olha, a minha unidade, que é ao lado desse quadradinho, para o reservatório A, o lado desse quadrado representa 10 mil litros. Quando vocês olharem aqui, olha, o mesmo lado do quadrado vai representar 5 mil litros. Então, cada unidade dessa malha para A representa o dobro do que tem em B. Se eu quero que os dois tenham o mesmo volume, significa que, como aqui é a metade do valor que tem em A, eu preciso procurar neste gráfico onde o gráfico B está acima de A com o dobro da altura. Isso ocorre aqui, olha. Se vocês considerarem de 8 a 9 horas, vocês vão ter aqui no gráfico A 3 unidades de altura. Ou seja, nós temos ali, ó, 30 mil litros. Se vocês caminharem até B, de 8 a 9 horas, vocês têm 6 unidades de altura.
Isso quer dizer que no gráfico B também tem 30 mil litros. Então, como ele pede aí o intervalo de tempo em que esses dois reservatórios vão ter o mesmo volume, isso é de apenas 1 hora, opção A. Tá vendo? Ó, o número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é apenas 1 hora, de 8 a 9 horas. Beleza? Vamos fazer mais uma. Pessoal, aqui nessa questão da Unicamp, ele diz o seguinte: considere o quadrado de lado A maior que zero, exibido na figura abaixo. Seja AX a função que associa cada x, que é maior ou igual a zero e menor ou igual a área da região indicada pela cor cinza. Então, nós temos aqui um quadradinho de lado A, e aqui no meio a gente tem uma figurinha que é um quadrilátero, e ele quer saber a área dessa figura. O gráfico da função y igual a de x no plano cartesiano é dado por... Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir que função é essa para observar o gráfico aqui. Então, vamos lá. Como que nós vamos determinar a área dessa região? Vou chamar aqui AX, né? O que vai ser isso? Então, essa figura, ela é um quadrado, né, de lado A. Então, aqui mede A e A. Ora, se tudo isso daqui é A e esse pedacinho é X, isso daqui é A menos X. Se tudo isso é A e aqui é X, esse pedacinho aqui é A menos X. Então, vocês podem observar aqui que esse triângulo retângulo é congruente a esse. Então, nós podemos dizer que a área cinza ela é a área do quadrado menos a área desses dois triângulos. Como eles são congruentes, tem a mesma área. Então, nós vamos fazer assim, olha, área do quadrado, lado ao quadrado, menos 2 vezes a área desse triângulo aqui, ó, né? Que é base vezes altura sobre 2. Como ele é um triângulo retângulo, um cateto é base e o outro é altura. Base vezes altura sobre 2. Nós vamos simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 2 e vamos ver o que sobrou. Então, eu tenho, ó, A ao quadrado. Vou aplicar aqui uma distributiva, olha, menos A vezes A é menos A ao quadrado, e menos A vezes menos X é mais AX. Então, nós temos, isso cancela com isso, sobrou que a área é A vezes X. Isso daqui, gente, é uma função afim, né? Mais precisamente, como o B vale zero aqui, nós temos uma função linear. O gráfico da função linear é uma reta não vertical passando na origem, né? Se ela passa na origem, também não é horizontal, né? Ela é inclinada. Ela passa na origem, só que o meu x não é real. O meu x é só de 0 até A. Ou seja, o meu gráfico não vai ser uma reta, vai ser um segmento de reta e que passa pela origem. E como esse A é positivo, ela é crescente. Então, vamos observar aqui qual é o gráfico que se encaixa nessas condições. Como vocês podem observar aqui, o gráfico que se encaixa nessas condições é da letra D. Ó. O intervalo de x aqui de 0 a A passa pela origem e é crescente, né? Quando chegarmos aqui a A vezes A vai dar A ao quadrado. Opção correta, letra D. Bonita questão. Vamos fazer mais uma para encerrar. Vamos lá, gente. Então, aqui na questão Enem 2015, ele diz o seguinte: atualmente existem diversas locadoras de veículos, permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida conforme o gráfico. Então, nós temos aqui P, é esse gráfico linear aqui, né?
e Q é esse outro gráfico pontilhado aqui, tá? Agora vamos ver o que ele está querendo. O valor pago na locadora Q é menor ou igual a P para distâncias em quilômetros presentes em qual ou quais intervalos. Então, olha só, aqui nós temos o valor da diária, ou seja, o preço a ser pago, em função da distância percorrida. Eu quero que Q seja menor ou igual a P. Então, como que a gente observa isso graficamente? A gente observa isso graficamente quando o P e o Q se encontram, eles são iguais, ou quando o Q está abaixo de P. Então, observem que eles se encontram aqui e se encontram aqui, ou seja, tem o mesmo valor. Agora, Q tem que ser menor ou igual a P. Ó, Q é igual a P ou Q é menor que P. Aqui eles estão juntos, aqui o Q está abaixo de P. Então, Q está abaixo de P nesse intervalo. Então, olha, de 100 até 160. Mas aqui também, ó, de 0 até 20. Então, são dois intervalos, né? De 0 a 20 e de 100 a 160. Onde aparece isso? Que é a letra D, não é isso? Valeu, galera. Daqui a pouco a gente faz mais um bloquinho de questões de análise de gráfico. Se gostaram aí, dê um like e divulga o canal do professor Carlos Henrique Bochecha, tá? Valeu, um abraço.